Pessoal, olá, pessoal da Zildo, vamos ao módulo 3 de introdução à informática. Esses módulos, eles são um pouco repetitivos, tá? Porque faz parte mesmo do aprendizado, tá? Então vem módulo 1, módulo 2, nós agora estamos no módulo 3. Vamos falar agora sobre rede de computadores, né? Já demos uma pequena introdução e vamos falar um pouco, tá? Então, rede de computadores tem a finalidade de compartilhar e conectar múltiplos computadores para troca de dados de compartilhamento e também de recursos entre eles, né? Então ele facilita a comunicação, então ela vai permitir essa comunicação eficiente entre usuários e sistemas que são diversos, né? Então os objetivos é compartilhamento de recursos, comunicação rápida entre eles, né, e entre o usuário, escalabilidade, que também nós estamos falando da confiabilidade, e também suporte e serviço. Então, as redes de computador, elas suportam serviços essenciais que vão facilitar as tarefas pessoais e empresariais. Então, quando você fala, vou agendar uma reunião, você entra lá no seu computador, entra lá no seu Meet, ou não sei qual que você usa, e agenda uma reunião. Aí, quando chega no dia, até o seu celular, com o seu e-mail, vai receber também essa informação e você vai ser alertado que você tem uma reunião no Meet ou no Zoom naquele horário. Então é muito importante isso aí, essa conectividade, né? Então, essas aí são algumas funções da rede. Então nós temos aí também uma comunicação bem rápida que facilita a comunicação eficiente entre tempo real, entre você e os seus palestrantes, né? Ou entre você e seus alunos, né? Então elas compartilham recursos, né? Então, compartilha recursos bem maleável para poder ter essa interação. A importância da rede moderna são os fundamentos de serviços digitais, impacto econômico, que esse impacto econômico também é bem-vindo, né, para poder melhorar, então, no caso, a comunicação. Nós temos também a influência social e cultural através dessa sociedade moderna, que essas redes de computadores, elas facilitam a comunicação e troca cultural. Você quer ver uma cultura de um determinado país, você entra no sítio o endereço onde você quer ver, no caso aí, vamos dizer, Rio Grande do Sul, está tendo lá uma dança gaúcha, você quer ver como é que é a cultura, você entra no site da prefeitura e lá vai ter, então, essa informação. Então é bem interessante, então, essa parte de troca de informações aí, né? Então nós temos aí os tipos de rede de computador segundo o alcance gráfico, que nós já falamos das redes locais, que é LAN, rede local, LAN, que elas são conexões aéreas mais restritas, né? Então ela conecta dispositivos em espaços limitados, como casa, escritórios ou prédios. Então a LAN, ela é bem limitada. Então você tem sua internet em sua casa, seu cabo, então você não está dividindo com ninguém, é restrita, é sua. Então chama-se LAN, tá? E também a LAN, ela tem uma vantagem que ela é uma alta velocidade, ela tem alta velocidade de rede, né? Então ela oferece essa alta velocidade que vai garantir transferências rápidas de dados, né? Transferência de arquivos para o seu dispositivo, então é uma rede mais restrita. E também nós temos aí, ela tem baixa latência, o que eu quero dizer? Ela apresenta baixa tolerância para comunicação e eficiente e resposta mais rápidas. É como se fosse digamos aí, meu Wi-Fi é 5G, o meu é 4. O Wi-Fi 5G, ele tem uma diferença do 4, porque o 4 ele vai mais longe e o 5G ele vem mais perto, mais perto, só que ele tem mais assim, estabilidade. Então, se você quer baixar um aplicativo pelo Wi-Fi, você baixa mais rápido que o 4G, né? Só que o 4G, o sinal dele vai mais longe, né? Aí você tem também, pela rede LAN, você tem condições de compartilhar recursos. O que eu quero dizer com isso? Compartilha impressora, arquivo de internet, entendeu? Então, que hoje a impressora hoje não precisa mais de cabo. Hoje você conectou na mesma rede o seu computador e a sua impressora, quando você bota para imprimir, a impressora já recebe a informação e já imprime esse papel. Então isso aí tudo é causado pela rede LAN, perfeito?
Nós temos aí as redes metropolitanas, né? Então, que é uma coisa que eu acho que vocês nem sabiam, que é a rede NAN. Então, a rede NAN, elas são abrangências NAN, elas cobrem áreas maiores, como cidades, campos universitários, conectando várias redes e locais. Então, a NAN, ela é responsável, por exemplo, a UNB da vida. A UNB, então, ela usa esse sistema. Só que quando você vai, às vezes o sinal é mais fraco, às vezes o sinal é mais forte, às vezes o sinal cai, às vezes nem tem sinal, então essa aí é a NAN, tá? Então elas combinam várias LAN a função dela é combinar várias LANs para fornecer, então, comunicação eficiente entre escola e intermediária também, né? E a NAN, ela utiliza tecnologia específica que vem suportar, então, uma conectividade, uma conexão de alta velocidade, né? E também a suporta, dando um grande volume de dados. Então, grande volume de dados, então, ou seja, ela passa a ser melhor do que a LAN. Nós temos também a rede de longa distância, que é chamada WAN, W-A-N, WAN, né? Então, a conexão dela, ela conecta redes localizadas em cidades, países separados, né, por grandes distâncias geográficas, vamos dizer aí, Estados Unidos para o Brasil. Então, aí utiliza-se a rede WAN. Então, quando você faz uma ligação via WhatsApp para o seu amigo, um namorado, uma esposa que está lá nos Estados Unidos, você está ligando daqui, mas está usando essa rede WAN, tá? E o WAN, ela usa tanto infraestruturas públicas quanto privadas para garantir uma comunicação eficaz. Então, quando você faz essa ligação, ela vai buscando ali qual a melhor conexão que ela pode usar. Então, quando ela achou uma conectividade ali melhor para ela, vai usar aquele sinal para poder mandar esse sinal até o outro onde você quer chegar, tá bom? Então, essa comunicação global da rede WAN possibilita, então, possibilita a comunicação, facilitando a troca de dados entre as redes de todo mundo. Nós estamos falando aí da tripologia de barramento. Nós temos aí o anel, estrela, malha e árvore e híbrida, né? Então, esse barramento, ela é simples como todos os dispositivos, que vai conectar o único cabo linear que vai transmitir dados. Então, o barramento é o único cabo, no caso aí da sua casa, vai pegar um cabo que vem da rua e vai conectar seu computador. Então, é o único cabo. Então, ele já vai transmitir esses dados já. E a tripologia do anel, são dispositivos conectados, né, formando um círculo onde os dados circulam ali em uma única direção. No caso ali, vai circular só em direção. E a estrela, então, essas estações conectadas em um dispositivo central que vai gerenciar o tráfego de dados. A estrela, então, ela gerencia o tráfego de dados. Quando se fala em estrela, é aquele caixote que a pessoa fica na rua, então o cara sobe lá no poste e fazer a ligação da sua internet, ela é chamada de estrela. Então ele vai garantir o tráfego de dados ali para não cruzar a internet com uma outra outra pessoa, né? Então aí nós temos aí aquela tripologia, que são bem complexas, que é malha, árvore, híbrida, ela oferece melhores conexões múltiplas, né? Por alta confiabilidade. Então a árvore, ela organiza as conexões hierarquicamente. Quando se fala árvore, é o centro, o central. Então ela vai, do maior para o menor, ela vai organizar, né? E a híbrida vai combinar essas diferentes topologias, quando a gente fala da WAN, da LAN, né, dessas outras então nós estamos falando aí. Então a híbrida vai fazer isso aí, ela vai combinar então essas topologias para poder garantir então um bom sinal. Então, qual é a vantagem dessa? Cada topologia vai possuir nível variado, então, de complexidade para a instalação. Vai afetar o tempo e recurso necessário. Então, tem uma desvantagem aí. Então, os custos da implementação vai variar de acordo com os componentes e o tamanho de rede de cada topologia. Então, se for uma grande empresa, vai ser bem mais cara. Então, essa rede aí, ela tem um alto custo, né? Então, também falhas e confiabilidade também acontece nessa parte aí. Quando você compra uma coisa que você não está satisfeita, você perde aquela confiança, né? E a manutenção e suporte? Então, a facilidade para manutenção e resolução de problemas vai depender da estrutura da topologia que você adotou. Então, se você pegou uma topologia aí de único cabo, fica mais fácil de fazer a manutenção.
Aí tem um custo efetivo aí, que é essencial na seleção da topologia, vai depender da topologia que você quiser usar, ela vai impactar no orçamento de recursos disponíveis que tiver no caso aí, e também vai ter a escalabilidade de rede, deve permitir então a expansão fácil, onde vai acomodar esse crescimento dessa rede sem grandes interrupções, né? Então vai ter várias tolerâncias de falha, né? Que tem a capacidade dessa rede se comunicar e continuar operando, né? Apesar de falhas, ela vai aumentar ainda a confiabilidade e a disponibilidade daquele setor. Ainda aí falando de arquitetura, nós estamos falando aí dos servidores. Quando se fala em servidor, nós temos aí o modelo cliente-servidor. Imagine um círculo, imaginem um círculo, imaginaram. E em volta dele tem vários círculos. Esse círculo central, ele é o servidor. Então ali é o manda-chuva. E em volta são vários outros mini servidores. Esse servidor maior que está no centro do círculo, ele vai mandar informação para esses pequenos servidores. E esses pequenos servidores, eles vão enviar para cada setor que é chamado. Imagine um grande hospital. Temos um servidor. Esse servidor ele vai mandar uma informação para a clínica geral, uma informação para a cirurgia, uma informação para o raio-x, ou seja, é assim que funciona. Então ele vai centralizar e controlar então essas informações. Aí é chamada então arquitetura cliente-servidor, perfeito? Então nós temos também outra arquitetura chamada P2P. Então o papel dele é conectar todos os dispositivos onde tem a função igual na rede, tá? Então ele é o servidor central, aquele papaizão no meio ali, né? Então ele compartilha dados e recursos para esses outros computadores, né? Cada um vai compartilhar diretamente esses recursos entre si, vai facilitar o acesso e a colaboração dessas informações, tá? Então o uso comum desse P2P é comum nas redes domésticas, mais em rede doméstica, né? Então, aí aplicações de compartilhamento de arquivos, promovendo eficiência e descentralização. Então, tem também aí o P2P também para uso doméstico. E ainda falando aí, nós temos aí os componentes de redes, nós já estamos falando aí de switches, roteadores e hubs. Quando se fala isso aí, fala palavrão, né? Então, nós temos aí as placas de rede, que as conectam o computador a uma rede de comunicação para troca de dados, troca de informação. Quando se fala placa de rede no seu computador, se ele não tiver a placa de rede, ela é impossível de receber aquela informação e te dar, então, o que você pede, o que você digitou ali. Então, a placa-mãe ali e a memória fica sem saber. O processador ele fica ali louco, sem saber o que você quer da vida. Você abre uma página da internet, mas seu computador não tem placa de rede. Aí fica difícil a comunicação para você, então, acessar aquilo lá, né? Então, temos os switches de LAN, que eles conectam o dispositivo dentro de uma LAN, né, permitindo, então, a comunicação rápida e gerenciamento eficiente do tráfego. Então, quando se fala em LAN, é conexão via cabo, que vai conectar rápido, né? E os roteadores para a rede. Roteador, todo mundo sabe, todo mundo em casa tem internet, então, roteador é aquela caixa que fica ali, que vai receber um cabo da rua e vai, então, mandar o sinal via Wi-Fi. Então, ele funciona, ele vai direcionar esse tráfego de dados entre diferentes redes, facilitando conexão externa e interna. Então, esse roteador, ele vai te mandar o sinal via Wi-Fi para o seu celular, para a sua impressora, para o seu notebook, né? Então, para a sua TV, que hoje a TV também smart usa a internet, né? E qual é a função desses hubs? O que é hubs? Hubs são conectores que vai conectar ali de um cabo a outro, né? Então, eles replicam o sinal de redes que vai permitir a conexão de múltiplos dispositivos de uma forma bem básica e eficiente. Aí nós temos também o meio de transmissão sem fio, já falamos também, né? Transmissão por cabos, são cabos traçados de fibra ótica, hoje trabalhamos com fibra ótica aí, de alta performance, alta velocidade, para ter uma conexão estável de transmissão de dados, né? E a conexão sem fio, nós falamos aí, que é o famoso Wi-Fi, que vai
te mandar o sinal para você acessar a informação. Então, é o Wi-Fi também, para poder, que não precisa de cabos físicos para poder ter essa tecnologia, né? Então, são dispositivos que são auxiliares, que são repetidor de sinal. Se seu Wi-Fi, por exemplo, você tem uma casa muito grande, só tem um Wi-Fi em sua casa, você pode adquirir um repetidor de sinal e colocar no ponto estratégico, que aí vamos botar, sua casa tem 6 cômodos, então o Wi-Fi, o seu roteador, ele vai para 3 cômodos, você bota um repetidor na sala e vai acomodar os outros 3 cômodos, isso é o repetidor de sinal, tá? Então nós temos aí os modems de comunicação. Os modems, eles estabelecem e mantêm a conexão com a internet, facilitando o acesso mundial. Então se o modem queimar, acabou a internet da sua casa. Não adianta só puxar um cabo da rua e ligar direto ao computador, porque é ligado no modem, e o modem é responsável para poder também ter a comunicação entre o repetidor de sinal, né? Nós temos aí os firmware de segurança, já falamos que protege as redes contra ameaças, garantindo a segurança e integralidade desses dados transmitidos. Toda vez que a pessoa, você está ali no seu banco digital, você está fazendo a transação, então ali é um firewall de segurança, ela está garantindo que seus dados cheguem seguro ao banco e do banco a você. Se não tivesse isso aí, seus dados podem ser vazados no caminho. Então isso aí é bem seguro, perfeito? Nós temos aí então suporte de serviço de rede, que são sistemas operacionais que vai fornecer um suporte robusto para o serviço essencial de rede, né? Vai gerenciar usuários, vai ter os recursos compartilhados e controlar essas interações que nós acabamos de falar, né? Nós temos os protocolos de comunicação, que é a definição de protocolo, que é um conjunto de regras que visa regularizar a troca de dados entre dispositivos diferentes para a comunicação eficiente, né? Então, nós temos aí então, a garantia de uma transmissão correta, né? Que vai padronizar tudo isso aí em vários dispositivos, a comunicação entre dispositivos, né? Então, nós temos também a monitoração de performance, identificação nas falhas, se teve alguma falha, então vai ter um antivírus que vai também ver isso aí, para não afetar o usuário, para garantir uma total segurança. Nós temos ainda, para finalizar aí, nós temos aí o modelo OSI, né? São camadas e funções. Então, o OSI ele tem 7 camadas, que ele é um segmento de comunicação que são distintas para organizar esses processos de rede. Eu vou usar isso, professor? Não, você não vai usar, mas você tem que ter uma noção básica de informática, que nós estamos falando aqui, né? Então, a função dela, dessa LON aí, é garantir a transmissão e recepção desses dados. Que aí nós temos ainda de modelos TCP/IP. Lembra que antigamente tinha internet de escada, que você pegava o cabo, colocava no seu... Não era nem no notebook, era no seu computador de mesa, que aí tinha... A primeira que eu lembro era o UOL, você pegava uma senha, você entrava lá, ficava discando, então era internet de escada, com o telefone vinha um absurdo, né? Então ela também é organizada em 4 camadas, o modelo TCP/IP, né? Então ela organiza a função de rede em 4 camadas distintas, facilitando então a comunicação. Então o suporte dela é fundamental para o funcionamento da internet, permitindo então comunicação eficiente no dispositivo. Mas ainda existe TCP/IP? Sim, tem o TCP/IP, só que mudou. O TCP/IP agora vem no cabo fibra ótica e vai entrar então no seu modem, para distribuir então a internet, né? Aí vocês olham lá na apostila de vocês, que vai ter tudo isso aí e muito mais coisa, tá? Então, nós temos aí, então, ataques cibernéticos, aí acontece muito ataque cibernético, né? Que são ameaças vulneráveis, malwares perigosos, intercepção de dados e falha de rede, que acontece muito. Então, as redes são bem vulneráveis a ataques cibernéticos, né? Que podem comprometer todo o sistema de dados críticos, né? E os malware vão infectar as redes de computador e dispositivos, vai causar, então, danos e também roubando informações bem sensíveis, como seus dados pessoais, né? E falhas técnicas podem comprometer também a disponibilidade de integridade das informações de rede. Isso aí você pode ter, então, o controle de proteção, que são mecanismos, que são firewalls, né, criptografia e autenticação, que hoje vocês
podem ver quando vocês abrem o WhatsApp, aí fala que a criptografia foi alterada, então está investindo muito em segurança, então sempre está mudando ali a criptografia para poder garantir uma segurança a mais para o usuário, perfeito? E nossa aula fica por aqui, em breve vamos para o módulo 4.